Fala, turminha aí do quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar com o nosso livro 2. Eba, que maravilha, hein, gente? Vamos começar com o nosso livro 2 aí e a gente vai aprender, olha só que bacana, ó, detalhes sobre o conhecimento. Então nós vamos ver aí o conhecimento da lógica ao método científico e filosófico. Então a gente vai ver como é que o conhecimento ele é produzido desde o uso da razão, que é a lógica, até o método científico, que é o método em que o ser humano ele vai ter que pesquisar, vai ter que fazer experiências em laboratório para conseguir chegar num conhecimento, até o método do conhecimento filosófico, de como que as pessoas conseguiram obter respostas sobre o mundo usando o lado do pensamento. Vamos lá então? Começar aí na página 3. Texto e contexto, Gilbertinho. Vamos lá? Já aprendemos que raciocínio lógico é um importante instrumento para o desenvolvimento do conhecimento científico, pois é uma ferramenta que nos ajuda a refletir sobre o nosso modo de pensar e a identificar quais dos conhecimentos que possuímos podem ser válidos ou não para determinadas situações. Então a gente já aprendeu que o conhecimento científico, o raciocínio lógico, vai ajudar a gente ter um conhecimento científico. Por quê? Através do conhecimento científico e através do raciocínio lógico, nós vamos perceber aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, tá? Também vimos que Aristóteles, filósofo que viveu na Grécia Antiga no século 3 a.C., foi o primeiro pensador a se aprofundar nos estudos sobre o raciocínio lógico e a sua importância para a construção da ciência. Então, Gilbertinho lembrou que nós estudamos sobre Aristóteles e ele foi um filósofo da Grécia Antiga, que viveu aí no período do século 3 a.C., e ele foi o primeiro pensador a estudar sobre o raciocínio lógico, a importância da gente usar o nosso pensamento, a razão, para a gente conseguir chegar em um conhecimento verdadeiro. Aí vem o Filipinho e vai falar assim: exatamente, Gilbertinho, o raciocínio lógico é muito importante para a ciência e para a sua história. Os primeiros filósofos, que hoje são conhecidos por pré-socráticos, por que tem esse nome de pré-socráticos? Porque eles vieram antes do filósofo grego chamado Sócrates. Então, os pré-socráticos, eles vão aparecer antes que Sócrates, tá? E esses pré-socráticos são chamados também de filósofos da natureza, porque os filósofos, naquela época da Grécia Antiga, eles tentavam explicar o mundo observando, Então, eles observavam o raio, os raios, as trovoadas, eles queriam explicar tudo que existia ao redor. Então eles olhavam muito a natureza, as árvores, os animais, para eles conseguirem explicar o mundo. Abriram as portas não só para o surgimento da filosofia, mas também para o nascimento da ciência, pois passaram a procurar na natureza as respostas para os seus questionamentos, analisando e observando a lógica existente no mundo. Naquela época, filosofia e ciência eram muito próximas. Então, gente, eles observavam a natureza e através daquilo que eles observavam na natureza, eles começavam a pesquisar, a buscar, a fazer até experiências para procurar entender o que é o mundo, explicar como que tudo acontece no mundo. E isso a gente está falando antes do nascimento de Cristo, hein, gente? Os filósofos pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates e que tem o nome aí de filósofos da natureza, eles buscavam a resposta para entender o mundo, tá? Aí o Gilbertinho vai falar: existem vários modos de se conhecer o mundo, Felipinho. Cada povo da antiguidade desenvolveu suas próprias explicações acerca da natureza, da religiosidade e do sentido da vida. Quando falamos de uma lógica, revemos um método que nasceu na Grécia Antiga. Devemos, porém, ter cuidado. Não estamos afirmando que as outras sociedades existentes na época não eram sábias. O que estamos dizendo é que na Grécia, no século 6 a.C., surgiu e foi desenvolvido um método que analisava a realidade, processo denominado filosófico-científico. A partir daí, principalmente com Aristóteles, a lógica surgiu com o intuito de organizar as ideias de uma maneira mais rigorosa.
utilizando as impressões do mundo para compreendê-lo, e não mais as explicações sobrenaturais, como a dos mitos. É a partir dessa nova forma de conhecimento que a ciência se faz possível. Vamos, portanto, raciocinar juntos? Então aí está falando, nessa época, antes do nascimento de Cristo, não era só a Grécia que tinham pessoas tão inteligentes como os filósofos pré-socráticos, não, tá? Tinham outros povos antigos também que sabiam, né, que produziam conhecimento, produziram muitas coisas novas, inclusive tem até na história aí da humanidade falando que teve filósofo pré-socrático, filósofo da Grécia, que viajou até outros povos para aprender as coisas e depois voltaram para a Grécia para mostrar para todo mundo o que eles aprenderam com outros povos. Olha só que bacana isso, tá vendo? Então, nessa época aí, que nós vamos ver na Grécia Antiga, nós vamos ver que foi produzido um tipo de conhecimento filosófico-científico. Por quê? A filosofia começou a mudar o pensamento das pessoas, porque antes da filosofia, as pessoas acreditavam em vários deuses. E a filosofia vai mostrar que esses deuses do Olimpo não existem. E aí, eles vão começar a buscar a verdade diante de todas as coisas, através da filosofia e através da ciência, tá? Então vamos lá. Discuta com seus colegas, cada um vai pensar aí na resposta, tá? Quais são as principais características do pensamento mítico? Essa palavrinha mítico é mitologia, tá? Quais são as principais características do pensamento mítico? Então, pensamento mítico falava que o grego acreditava muito em quê? Em deuses, em deusas, no Monte Olimpo, que era o lugar onde ficava os deuses, né? Então eles acreditavam muito que os deuses tomavam conta do mundo, né, gente? Então é importante a gente lembrar que antes da filosofia eles tinham esse pensamento, tá bom? Na sua opinião, qual é a diferença existente entre o pensamento mítico, que é o pensamento da mitologia grega, e o pensamento científico? Tem uma grande diferença. O pensamento mítico é aquele pensamento, né, que acredita que são os deuses que vão organizar o mundo, tá? E o pensamento científico? O pensamento científico, ele exige o quê? Ele exige pesquisa, ele exige levantamento de ideias para ver se aquilo que você pensou está correto ou não. Então, o pensamento científico exige que o pesquisador, né, ou então o cientista, possa observar, possa pesquisar, possa raciocinar para conseguir chegar numa verdade, né, no conhecimento que é verdadeiro, tá, gente? Então, qual que é a principal diferença entre as duas? Coloquem aí direitinho, tá bom? Dialogando. Você com certeza já pensou sobre a existência de um elemento, um ser que deu início a tudo que existe no mundo. Esse questionamento provavelmente envolveu as teorias religiosas, filosóficas ou científicas. Dentro da filosofia, os chamados filósofos da natureza, por terem-na como objeto do seu estudo, debateram por muito tempo qual dos elementos água, ar, terra e fogo era o responsável pelo início de tudo e qual deles ligava todas as coisas existentes. Olha só que interessante. Quando a filosofia surgiu lá na Grécia Antiga, gente, os pré-socráticos começaram a estudar o seguinte, a tentar descobrir qual que é o elemento da natureza que vai dar origem a tudo que existe no mundo. Então aí a gente está vendo aí os 4 elementos da natureza: fogo, ar, água e terra. Então aí a gente consegue observar o seguinte: eles vão começar a pesquisar elementos da natureza e vários pré-socráticos vão começar a estudar algum elemento da natureza, tá? Então olha só que interessante. Cada filósofo pré-socrático vai descobrir, vai falar. O Tales de Mileto, por exemplo, falou que o elemento que dava origem a tudo que existe ao nosso redor é a água. Então, Tales de Mileto foi o primeiro pré-socrático que descobriu que a água
é um dos elementos que vão dar origem à vida, a tudo que existe no mundo. Aí depois veio um outro que falou que era o ar, veio outro que falou que era o fogo, veio outro e falou que era a terra, e assim por diante. Eles foram produzindo conhecimento, e essa ideia dos 4 elementos da natureza, gente, foi descoberta antes do nascimento de Cristo e que até hoje ela é usada pelos cientistas, hein? Olha só que interessante. Turminha, eu quero que essa perguntinha aqui, ó, vocês possam responder, tá? No caderno, tá? Eu quero que vocês respondam direitinho, tá? Olha só que interessante as perguntas. A água é o elemento inicial, ou seja, responsável pelo início de todas as coisas existentes na Terra? Eu quero que você coloque a sua opinião. Você acha que realmente a água, ela é o primeiro elemento mais importante que vai dar origem a tudo que existe no nosso planeta? O ar é um elemento inicial e o que liga todas as coisas existentes na Terra. Depois da água, o ar é o elemento mais importante que vai ligar nós, seres humanos, com os animais, com a natureza. Vocês concordam com isso? Que a água é um elemento que o ar é o elemento que vai nos ligar a tudo que existe no planeta também? A Terra é um elemento inicial e é a que liga todas as coisas existentes. Então você fala, ó, já sabemos sobre a água, sobre o ar. A Terra, ela é um elemento inicial que vai ligar também a tudo que existe ao nosso redor? Será que é a Terra que é o elemento que é o mais importante da descoberta dos elementos da natureza e que vai comprovar que através da Terra que vai ligar a gente sobre todas as coisas que existem no mundo? Você vai colocar a sua opinião, tá? 6. O fogo é o elemento inicial e é o responsável por ligar todas as coisas existentes na Terra? Você acha aí que não é nem a terra, nem o ar e nem a água, você acha que é o fogo, que é o elemento mais importante e que vai mostrar uma certa ligação entre nós, seres humanos, com os animais, com tudo que existe ao nosso redor? Será que é o fogo que é o elemento da natureza mais importante que vai mostrar isso? Coloque a sua opinião e justifique também. Tá bom, turminha? Então, eu quero que vocês façam essas questões no caderno, tá bom? E o tio Jairo vai colocar em anexo uma atividade para vocês estarem fazendo aí também a respeito sobre isso, tá? Sobre a importância da descoberta dos elementos da natureza, que são muito importantes para nós. Tá bom, gente? E para a história da filosofia também, tá? A filosofia, ela começou a explicar o mundo através da descoberta dos pré-socráticos, que são considerados filósofos da natureza, porque essas descobertas aí dos 4 elementos da natureza são de extrema importância para se explicar o mundo, tá, gente? Isso antes do nascimento de Cristo, tá bom? Façam essas atividades no caderno, tá, gente? Que é muito importante para vocês registrarem. É uma forma também de vocês exercitarem sobre os assuntos de hoje, tá bom? E tio Jairo vai colocar em anexo uma outra atividade para vocês estarem fazendo aí também, tá? Sobre esse assunto que nós estamos fazendo hoje. Tá bom, gente? Muito obrigado e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.